Boa noite, irmãos. Estamos reunidos mais esta quarta-feira para a honra e glória do Senhor nosso Deus, em reunião de oração para a meditação na palavra do Senhor, para a intercessão. Vamos orar neste momento, clamando e invocando o nome desse Deus maravilhoso, nosso Pai. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, porque o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, único soberano sobre céus e terra. Por isso te invocamos nesta noite, te adoramos e nos reunimos ao redor da tua palavra, das tuas verdades e da unção e da graça do teu Santo Espírito, para que o Senhor nos ajude, nos abençoe, para que possamos também te glorificar, te exaltar e te engrandecer. Tu és o nosso Pai, o nosso Deus, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma alegria estarmos aqui nesta noite e nós vamos, como leitura inicial, convido você a abrir em João capítulo 6. João capítulo 6, nós vamos ver de 1 a 13. Já lemos esse texto em outra mensagem, um texto maravilhoso, a multiplicação de pães e peixes. Servirá também como base da nossa meditação nesta noite como primeiro texto. João 6, de 1 a 13. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e, assentando-se ali com seus discípulos, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Até aí, irmãos, versículo 13. Deus maravilhoso, Senhor que multiplica, Senhor que abençoa. Neste espírito, irmãos, vamos passar por os momentos de intercessão. Coloque diante de Deus, nesses momentos de oração silenciosa agora, os seus pedidos. Os enfermos, os desempregados, as famílias, as necessidades prementes e urgentes do povo de Deus. Você conhece também de amigos, conhecidos. Coloque diante do Senhor. Não esqueçamos também, irmãos, os motivos de agradecimento. Quantas bênçãos o Senhor tem nos concedido diariamente. Milagres, bênçãos, graça do Senhor nas nossas vidas. Vamos agradecer, oremos. Senhor, nosso Pai amado, mais uma vez na Tua presença em oração, primeiramente queremos te agradecer pela Tua presença, pela salvação em Cristo, pelo alimento, pela graça, pelo trabalho, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, tantos livramentos e tantos milagres.
Dia a dia o Senhor carrega o nosso fardo e nós te adoramos. Não merecemos nada das tuas mãos. É tudo por misericórdia, Senhor. Nós sabemos e te louvamos por isso. Também entregamos o teu altar nessa noite os nossos motivos, pedidos, irmãos, familiares enfermos, internados com doenças diversas. Passe as tuas mãos, Senhor, e tenha misericórdia. Cura, restaura. Tu és Deus poderoso para curar e restaurar. Abra as portas àqueles que precisam de trabalho, de emprego. Dê sabedoria, conhecimento ao teu povo. Neste mundo difícil, Senhor Deus complexo, de crises, tenha misericórdia dos teus filhos. Que os teus jovens, aqueles que precisam de uma recolocação, possam conseguir um espaço, um trabalho, que o Senhor abençoe. Abençoe os lares, as famílias, as pessoas. Cuide das famílias da tua igreja nas suas mais diversas necessidades. Também intercedemos pelos nossos irmãos que estão depressivos, tristes, tantos enlutados, perderam seus entes queridos. Que o Senhor console e conforte com o teu Santo Espírito. Tu és bendito, tu és poderoso, entregamos o teu altar. Os pedidos, clamores, também as adorações nesta noite. Oramos em nome de Jesus Cristo, o Senhor absoluto sobre céus e terra. Amém. Meus irmãos, nós estamos seguindo aqui nosso roteiro e vamos agora ler o segundo texto também aí no Novo Testamento, Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. A oração dominical. Uma mensagem que já levei aos irmãos certa feita de manhã na escola dominical, mas eu gostaria de retomar nesta noite com os queridos. Portanto, vós orareis assim. Estou lendo então Mateus 6, de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Texto, meus irmãos, de Mateus 6, de 9 a 13. A oração dominical. Este é o texto da nossa breve meditação nesta noite, que nós vamos orar mais uma vez para o Senhor nos abençoar com a iluminação do Espírito. Deus eterno, Deus poderoso, nós não podemos nada diante da tua Escritura sem a tua iluminação. Que o teu Espírito nos ajude, nos mostre as tuas verdades para que elas possam pautar e nortear as nossas vidas. Precisamos de ti e da orientação das tuas Escrituras sagradas. Bendito seja o teu nome pela tua palavra. Nós te adoramos e te exaltamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, Mateus e Lucas registram essa oração dominical. Em Lucas, ela é dada como resposta a um pedido. Lá Jesus estava orando e eles disseram: ensina-nos a orar. Os mestres deveriam ensinar os seus discípulos. Isso era costume, era o que se esperava de um líder religioso. Já em Mateus, o registro se dá em outro contexto. A oração aqui em Mateus se inclui no chamado Sermão do Monte, um bloco de ensino que abrange 3 capítulos, dos capítulos 5 até o 7. Aí no capítulo 5, primeiro versículo diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Então, o Sermão do Monte, que foi dirigido aos discípulos do Senhor, e se estendeu a toda a igreja em toda a sua história, esse importantíssimo Sermão do Monte. Mas vamos retornar ao nosso objeto de estudo, meus irmãos, o recorte para esta noite.
justamente a parte relativa à oração dominical deste sermão. Ela também é chamada oração do Pai Nosso. Essa oração é um modelo preciso de brevidade. Ela é sintética. Primeiramente, pede que Deus seja glorificado. É o primeiro aspecto dessa oração, que Deus seja glorificado. Depois clama pelas necessidades da vida humana. Assim, ela contém, então, adoração, petição e confissão. Então, nós temos esses três aspectos nesta oração: adoração, petição e confissão. Vamos concentrar, então, um pouco sobre a petição. Esse aspecto é a dimensão da oração mais frequente na Bíblia. Petição. A pessoa, através da petição, torna as suas súplicas conhecidas ao Deus Todo-Poderoso. E a oração dominical contém uma petição especial. Nós vemos aí no texto. Está no versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos focar este versículo 11. Existem, irmãos, três interpretações sobre esse versículo. O pão se refere ao recebido na Santa Ceia, é a primeira. A segunda, o pão simboliza a vida que virá. E a terceira interpretação, o pão significando a provisão de Deus. E é esse ponto que é considerado pela maioria dos estudiosos como mais coerente, o pão significando ali a provisão de Deus. E vamos então aprofundar um pouco, irmãos, um estudo a partir da análise desse texto e dessas perspectivas sobre o tema O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós vamos refletir um pouco a partir desse prisma. Um primeiro aspecto que eu gostaria de tratar com os meus irmãos é o seguinte: nós somos seres com grandes necessidades. Somos seres com grandes necessidades. Não temos como negar essa gritante realidade das necessidades. São diversas as necessidades que habitam em nós, nós sabemos disso. Como a nossa vida gira ao redor deste eixo, do eixo das necessidades. A psicologia é o campo de estudo das necessidades. E existem várias caracterizações das necessidades. Isso é muito interessante. Há até uma classificação que faz a seguinte escala. Temos as necessidades primárias, aquelas que têm um cunho indispensável, é prioridade, é prioritária. Necessidades primárias. Como exemplos, a alimentação, a saúde. Temos as necessidades secundárias, segundo essa escala. Temos aí a qualidade de vida. Elas não ameaçam de imediato essas necessidades secundárias à vida das pessoas, às nossas vidas, mas são importantes, como exemplos, transporte, cultura, lazer. E tem também as chamadas necessidades terciárias, nesse estudo da psicologia. É aquilo que é chamado de supérfluo, dispensável. Elas estão associadas à ideia do luxo, à ideia do luxo. Então nós temos aí essas escalas trabalhadas pela psicologia. Neste ponto é importante pensarmos qual dos três níveis tem mais influenciado a minha vida e a sua. Qual nível será? Será que é a necessidade primária, secundária ou terciária? Qual tem ditado a regra da minha vida? Vamos voltar ao texto, meus irmãos. O versículo se refere a uma necessidade primária, indispensável, que tem a ver com a alimentação. Está escrito: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Tem a ver com fome, alimentação. Aqui temos uma súplica pela provisão de Deus, um sustento do alto para as necessidades físicas. Elas estão diretamente ligadas, irmãos, à sobrevivência. A sobrevivência. A alimentação
deve ser satisfeita com prioridade. É algo prioritário. Como o ser humano é vulnerável diante da fome. Nós vemos isso nos campos de refugiados, diante das tragédias naturais, nas quais as pessoas ficam sem nada, como as pessoas são vulneráveis diante do desemprego, né? Aí vem a fome, vem a necessidade da alimentação. Por isso a ênfase no tempo presente, nós temos isso aí no texto. Dá-nos hoje, dá-nos hoje. Podemos orar a Deus com fervorosa persistência e com fé. Dá-nos hoje. Nesses momentos, nós expomos, irmãos, as nossas necessidades. O próprio Jesus agradeceu o alimento. Nós vemos isso aí do texto de Marcos. Tomando os pães, partiu-os após ter dado graças. Após ter dado graças. Nos 2 milagres da multiplicação, Jesus agradeceu. Jesus agradeceu. Não nos iludamos, irmãos. Nós temos grandes carências. Nós temos grandes carências. O nosso corpo é frágil, depende do sustento. Nosso corpo se debilita na escassez e diante da escassez. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, o primeiro aspecto para pensarmos é este. Somos seres com grandes necessidades, mas há também espaço para outro tipo de análise, e nós podemos entender que o pão nosso é uma dádiva de Deus. O texto nos diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, dá-nos hoje. Nessa oração, suplicamos pela provisão de Deus. O pão é uma dádiva do bondoso Deus para nós. Temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Não nos iludamos no orgulho, na arrogância. Nós nada podemos. A soberba pode nos derrubar e nos envergonhar. Ninguém é nada diante daquele que tudo dá. Tiago nos diz, não vos enganeis, irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito desce lá do alto, do Pai das luzes. Isso está em Tiago capítulo 1. Graciosamente, então, Deus sustenta o mundo. Deus sustenta o seu povo. Portanto, oremos com singeleza de coração. Corações singelos. Dá-nos hoje o pão, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos comprar, Senhor. Nós não temos forças em nós mesmos. Nós precisamos de Ti. Dá-nos hoje o pão. Hoje, as Tuas bênçãos, a Tua graça. Dá-nos. Ao orarmos assim, irmãos, nós nos humilhamos diante dEle, diante do Senhor. E Deus não recusará aquele pequeno servo que clama humildemente, reconhecendo a sua nulidade diante do Deus que tudo dá. Porque Deus é fiel e Ele dá graça aos humildes. É o que diz Tiago também. Ele dá graça aos humildes. Ele sabe que não conseguiremos por nossos meios. Deus sabe. Deus sabe que nós não conseguiremos nada pelas nossas forças. Observe, irmãos, que o pão é nosso. O pão nosso de cada dia, porém é uma bela dádiva de Deus. Dá-nos hoje. O pão nosso, ó Senhor, dá-nos hoje. É dádiva de Deus o pão que é nosso, graciosamente declarado pelo Senhor. Será que você é capaz de lembrar desses eventos, tantos milagres do Senhor nesta dimensão das dádivas do Senhor? Quantas bênçãos! Quantos milagres! O Senhor é um Deus dadivoso, irmãos. Vamos nos lembrar das bênçãos, quantas grandes bênçãos, as muitas bênçãos. De repente, um determinado momento da sua família, da sua vida, não deu para comprar uma camisa nova, mas o pão chegou à mesa. A reforma da casa, às vezes esperada para um período, ela não foi consignada, não deu. Mas cada dia o café estava lá com o pão.
o pão diário do Senhor. Quantas situações o pão não faltou? Faltou isso, faltou aquilo, aquilo outro foi adiado, mas o pão ali estava. Precisamos, irmãos, louvar ao Senhor pela sua graça infinita, pela sua graça fiel, meditar em nossos procedimentos. Será que estamos confiando em nossas forças, em nossos méritos? Temos reconhecido o sustento diário do alto do Senhor, do Pai das luzes? Não vos enganeis, irmãos, é o que diz Tiago. Tudo vem do Senhor. O Senhor tem atendido, sim, às nossas necessidades. Não seríamos nada se Ele cobrasse pelas bênçãos. É de graça. Ah, se Ele cobrasse pelas bênçãos. Tema é nesta noite, irmãos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, nesse segundo aspecto, o pão nosso é uma dádiva de Deus. Podemos continuar nosso estudo e podemos ver um outro prisma, que é o seguinte: nós não precisamos, irmãos, além do necessário. Não precisamos além do necessário. O pão é um alimento comum, pão é um alimento básico. É um tipo de comida que está em todas as mesas, nas mesas mais sofisticadas até as mesas mais simples. Tanto o rico como o pobre se alimentam de pão. Na verdade, nós não precisamos de muito para viver. Muitas vezes nós é que complicamos as coisas, não é verdade? Achamos que precisamos de um cardápio fino, de uma condição tal para sermos felizes. Não, irmãos, não é isso. Muitos acham que somente assim serão felizes. A vida é simples, irmãos, temos que reconhecer. Se não estiverem comendo caviar, muitos, o mundo parece que acabou. Mas não é assim. Vamos pensar de maneira simples. Tudo isso é mera bobagem, pura ilusão. Não que crescer, se desenvolver, seja algo ruim. Não é ruim a pessoa prosperar, mas não vamos colocar nisso o nosso coração e a nossa felicidade. Temos que entender que a vida é simples, ela é habitual. Nós não precisamos além daquilo que é necessário. Se o Senhor nos concede, louvado seja o Senhor por isso. Nós precisamos, irmãos, na realidade, é do pão nosso de cada dia. Não precisamos dos manjares nossos de cada dia. Não é essa a necessidade. Provérbios nos diz, Provérbios 30, lá nos versículos 7 e 8. Dá-me o pão que me for necessário. Dá-me o pão que me for necessário. É por não entendermos isso, muitas vezes, que nós exageramos na alimentação. Muitos estão até com situações de saúde difíceis, com obesidade. É uma preocupação até da medicina atual. A população está gulosa, irmãos, doente. Dá a impressão que precisa comer tudo, acumular tudo, tudo é meu. Muitas vezes nós nos vemos envolvidos e enredados nessa ideologia e nessa mente. Ganância, desde as gerações infantis. Nós desaprendemos a comer, desaprendemos a viver, desaprendemos a entender as necessidades reais e a condição de simplicidade de vida que pode nos trazer, na realidade, alegria. Precisamos hoje, pela mídia, às vezes incentivados, comer de tudo e precisamos de grande quantidade. Será que é isso? Precisamos de tudo em grande quantidade, a começar pelo alimento e tantas outras coisas? Daí que vem a ideia do acúmulo. Acúmulo disso, acúmulo daquilo, acúmulo de peso, acúmulo e acúmulo. Muitas vezes, irmãos, nós nos envolvemos nisso. Uma coisa ligada à gula é o desperdício. Preste atenção para você ver. Algo ligado à gula é o desperdício. É interessante que Jesus ensinou sobre isso. Lá no texto lido da multiplicação, ele diz: recolhei os pedaços para que nada se perca. Foi quando constatou que eles já estavam fartos. Quando eles se fartaram, Jesus deu esta ordem.
O Senhor quer nos fartar, mas Ele não quer nos deseducar. O Senhor é Deus inteligente, meus irmãos, sábio, e Ele quer nos conduzir por este caminho. Ele não deseja que nos estraguemos no excesso. Então, irmãos, sob o tema Pão Nosso de Cada Dia, nós podemos desenvolver esse prisma também. Não precisamos além do necessário. Pense nisso, pense nisso. Um outro aspecto, queridos, é este. Diante desse texto, desse versículo, nós somos seres inquietos e ansiosos. Somos seres inquietos e ansiosos. Será que alguém duvida disso? Que somos seres inquietos e ansiosos? E essa oração também nos instrui quanto a isso. Nesse aspecto, o registro de Lucas é mais enfático. Perceba, ele diz: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perceba os termos cotidiano e de dia em dia. Principalmente essa expressão de dia em dia. Ela nos indica algo de grande importância. O princípio da sabedoria que reconhece o hoje. Na verdade, irmãos, nós enfrentamos a vida e as lutas no dia a dia. Não adianta querer viver no dia de amanhã. O amanhã ainda não chegou. Você vive e resolve as situações do dia de hoje. Eu também. Isso não significa que não vamos mais planejar, projetar e trabalhar com a previsão. Não é isso. Mas é importante retornarmos ao ritmo certo, irmãos. Ao ritmo certo. E a fé no Deus da provisão acalmará o nosso coração. Precisamos acalmar os nossos corações. E assim cremos no pão nosso que virá de dia em dia. Não há como negar que é de dia em dia que se vive. Não é verdade, irmãos? Há uma passagem interessante sobre essa condição quando Israel saiu do Egito e estava no deserto. Deus concedeu o maná, chamado de cereal do céu. O irmão lembra certamente dessa passagem. Porém, havia um teste contínuo de fé e obediência. Isso está registrado lá em Êxodo. Era para se colher a porção para cada dia do maná. A porção para cada dia. Não adiantaria antecipar. Não adiantaria ser inquieto e ansioso. E aí, alguns colheram para o dia seguinte. Incredulidade na provisão. O que aconteceu? Deu bicho e cheirava mal. Foi o resultado. Os irmãos se lembram. Aquilo que foi recolhido para o dia seguinte, não para o próprio dia. É por isso que o registro de Lucas é preciso. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, junto aí ao texto de Mateus que lemos. Que ensinamento seguro para o nosso coração, acalmando, irmãos, nossa ansiedade, aquilo que nos inquieta. Somos seres inquietos e ansiosos, irmãos. Não há como negar isso. Nós precisamos acalmar o nosso coração a partir da palavra do Senhor e das verdades maravilhosas expressas no texto sagrado. Então, irmãos, concluindo esta mensagem desta noite, nós vimos na introdução, lemos e meditamos que a oração dominical também é chamada de oração do Pai Nosso. Ela contém adoração, petição e contém confissão. Primeiramente, ela aponta que Deus seja glorificado. É a parte inicial desta oração. Depois clama pelas necessidades da vida humana. Que belo ensinamento dado por Jesus Cristo nesta passagem, irmãos, nestas passagens. E meditamos um pouco hoje em um pedido dessa oração. Qual é esse pedido? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Uma maravilha de texto, de petição, e que o Senhor assim continue derramando bênção sobre nós, nos ensinando e dando do seu maná abençoado diário nas nossas vidas.
para a honra e glória do Senhor. Que assim seja, irmãos, na vida da igreja, no seu lar, nas nossas vidas. Amém.